Olá pessoal, meu nome é Marcelo Torres, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje eu vou mostrar para vocês como que se emite relatórios em C#. Antes da gente começar, vamos pensar um pouco, por que usar C#? C# é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é um instituto chamado TIOB, que fornece um índice das linguagens de programação mais utilizadas no mundo. Esse índice é o de março de 2014 e ele é atualizado mensalmente, usando uma série de critérios de pesquisa em sites de busca. Ele vai classificando as linguagens mais procuradas, as formações, os números de cursos em cada uma das linguagens, e a gente pode observar aqui que o C# ocupa a 5ª posição. Java é o segundo, C puro é o primeiro, eles ficam trocando de posição aqui mês a mês. PHP é a 6ª linguagem, um pouquinho distante aí do C#, então vale a pena a gente aprender um pouquinho de C# para ter aí algumas chances no mercado de trabalho. Esse índice é legal também porque ele vai posicionando a gente quais são as linguagens mais pedidas, quais são as linguagens que estão com crescimento acentuado. O Transact SQL estava na 17ª posição o ano passado, esse ano subiu para 11º. Visual Basic.NET estava em 16º, subiu para 10º, então isso vai dando um parâmetro para a gente das linguagens que estão subindo, das linguagens que estão em queda, o que não significa que você sabe uma linguagem ruim ou uma linguagem boa. A variação é muito grande ao longo dos meses. Esse índice pode ser acompanhado por vocês, eu vou deixar o link depois na descrição do vídeo, mensalmente, para ter uma noção aí da linguagem que a gente está trabalhando. Hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo em C#, está aqui entre o top 10 ou entre o top 5 das linguagens de programação. Para isso, eu vou utilizar o Visual Studio. A minha versão instalada é o Visual Studio 2010, já está na versão 2013, e o bacana da Microsoft é que ela disponibiliza uma versão Express para estudantes, para entusiastas, e essa versão é gratuita. A gente não precisa pagar para usar. A desvantagem é que ele separa a versão para cada tipo de aplicação. Então, se você quer uma aplicação, desenvolver aplicações para web, você vai ter que baixar o Visual Studio Express para web. Uma aplicação para desktop, você vai ter que baixar o Visual Studio Windows Desktop, e assim por diante. Eu vou usar essa versão Windows Desktop do 2010. Esse link também vai ficar na descrição do vídeo, então não precisem se preocupar em anotar isso por enquanto. Vou utilizar também o SQL Server com o script do Northwind, que é um banco de dados que já vem populado, já vem preenchido com tabelas, com dados, para a gente poder brincar. Vou deixar também na descrição do vídeo o link para a gente baixar o SQL Server Express, o servidor de banco de dados, na versão 2012. Você pode escolher aqui nesse site da Microsoft versões mais antigas, todos eles possuem versões Express. Existe uma limitação, mas para quem quer aprender, essa limitação não chega a afetar o nosso desempenho. Pois bem, vamos ao Visual Studio. Eu criei um novo projeto C#. Como é que eu fiz isso? Vem aqui no menu File, Novo Projeto, e você vai escolher aqui, dentre as linguagens de programação, C#, Windows Form Application. Salva a sua aplicação, escolhe um diretório que você vai lembrar onde você salvou a sua aplicação, e estamos prontos a começar. O intuito aqui é mostrar a construção de relatórios, então não vou me ater muito à linguagem de programação, até porque a construção do relatório ela é praticamente visual. O que a gente precisa? Nós precisamos conectar o Visual Studio com a sua instância do SQL Server. Também não vou explicar a instalação deles, isso é intuitivo, praticamente next, next, finish. Como é que eu faço para conectar o Visual Studio? Como é que eu faço para conectar a minha aplicação ao banco de dados? Então, venho aqui nessa barra de ferramentas, Server Explorer, e ele vai permitir que eu crie uma conexão com a instância do SQL Server que está ativa na máquina. Clico aqui em Connect Database.
procuro aqui o nome do meu servidor SQL instalado. Isso demora um pouquinho. Se ele não achar a instância do SQL Server, a gente não precisa se preocupar. A gente abre o SQL Server Management Studio. Eu vou fechar para poder abrir novamente. Quando a gente abre, ele aparece essa tela de conexão com o servidor. A gente vai copiar esse caminho, o nome do servidor. Pode cancelar isso aqui por enquanto. E a gente vai colar nessa caixinha onde ele pede o nome do servidor. Vamos usar o Windows Authentication. Ele vai usar o seu usuário de Windows para conectar com o banco de dados. Se o seu usuário de Windows não tiver acesso de administrador, então você deve usar um perfil com acesso de administrador. Mude para o usuário do SQL Server Authentication e coloque aqui o usuário com perfil de administrador. A maioria de nós possui permissão de administrador com o usuário do Windows. Então é o que eu vou utilizar aqui no meu. Eu já instalei o plugin do Northwind no meu SQL Server. E depois eu posso até fazer uma demonstração de como é que a gente faz isso, é super simples. Já escolho aqui o nome do database, Northwind. Testo a conexão para ver se está ativo com o servidor. Ok. Ok. E ele vai conectar a minha aplicação, esta aplicação aqui, com o meu SQL Server, usando aqui base de dados Northwind que estava instalado. A nossa aplicação C#, para se comunicar com o banco de dados, ela precisa ter acesso a um recurso chamado dataset. Então, eu ainda não adicionei. Venho aqui em projeto, adicionar um novo item. Venho aqui em data e escolho um dataset. O dataset é o cara que vai ligar a nossa aplicação ao banco de dados de uma maneira efetiva. Não vou aqui entrar na teoria de datasets, apenas um exemplo simples para a gente poder montar um relatório. Com o dataset aberto, nós vamos adicionar as tabelas aqui. Eu vou adicionar apenas uma tabela para a gente ter um exemplo simples. O Visual Studio é uma ferramenta fantástica, sem desmerecer outras IDEs, mas o Visual Studio faz praticamente tudo, inclusive chuva. Se estiver precisando de chuva na sua cidade, abre o Visual Studio, faz um exemplo de como chover na minha cidade e a chuva acontece. Olha só que maravilha, eu quero criar um relatório de, sei lá, empregados ou de produtos ou de funcionários, de clientes, enfim. Vou criar um relatório de produtos. Essa é a minha tabela produto lá do banco de dados Northwind. E eu vou clicar nela e arrastar aqui para dentro do dataset. Quando a gente faz isso, o Visual Studio já estabelece toda a conexão de dados necessário para rodar o nosso aplicativo. Salvo o nosso dataset para as alterações ficarem visíveis à aplicação como um todo. E eu vou adicionar um relatório nesta aplicação. Então, de novo, eu venho aqui em Project, Add New Item, Report, e eu vou colocar este cara aqui, ó, Report. Ele vai criar um arquivo RDLC, um RDL compilado. É só clicar em adicionar. E aqui está a nossa tela de relatório. Para quem já mexeu no Word, para quem já mexeu no Excel, é tão simples quanto. O nosso relatório está criado, mas ele ainda não tem conexão com o banco de dados. Então, a gente vem aqui nesta caixa de ferramentas chamada Report Data. Se ela não estiver aparecendo aqui, você pode pedir para exibir. Aqui no menu View, ele tem todas as caixas de ferramentas do Visual Studio. Então a gente vem aqui Toolbars, procura aqui Report, Report Data, e ele vai mostrando as caixas de ferramenta que a gente precisa. Então eu vou vir aqui, Dataset, New Dataset, e vou estabelecer uma conexão
com aquele dataset que a gente criou agora há pouco. O nome que eu coloco aqui tanto faz, eu vou colocar dataset produto. Qual que é a origem de dados? É o dataset 1, que a gente tinha criado anteriormente. Quais são as tabelas que estão disponíveis naquele dataset? Produto. Ele já trouxe automaticamente os campos e os respectivos tipos de dados convertidos para a nossa aplicação. Clico em OK. Eu já tenho aqui os campos necessários à montagem do relatório. Onde que eu faço a montagem efetiva do relatório? Venho aqui na paleta Toolbox, vou prender para ficar mais fácil. E eu vou usar aqui, esses são os campos que eu posso usar para a montagem do relatório. Eu vou utilizar aqui um componente Table, é só clicar e arrastar para dentro do relatório. Então aqui eu tenho a minha tabela. Eu vou adicionar, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Eu vou adicionar aqui uma coluna. Ou, aliás, vou adicionar aqui mais 7 colunas. Então, botão direito do mouse, inserir coluna. Eu quero uma coluna à direita. Novamente, inserir coluna à direita. Pronto. Já inseri aqui as colunas necessárias para a montagem do meu relatório. Deixa eu baixar um pouquinho essa tabela aqui. Opa. Eu vou abaixar um pouquinho, porque eu vou colocar aqui em cima uma caixinha de texto com o nome do relatório que a gente está trabalhando. Relatório de produtos. Vou aumentar essa fonte para 16, negrito. Quero mudar a cor dela para vermelho. Vou posicionar essa caixinha de texto, essa label, né, essa etiqueta que foi criada. Ok, vou subir um pouquinho mais essa tabela para ficar bonitinho. Perfeito. Qual que é a primeira coluna que vai aparecer aqui? A primeira coluna aqui é o código do produto. Então, quando a gente passa o mouse sobre a célula, e eu estou passando na célula de baixo, eu escolho aqui o campo Product ID e ele já coloca o cabeçalho automaticamente. Se você não quiser, você pode vir aqui e alterar o código ou o texto que vai ser exibido ali, na célula de cima, na célula de header, cabeçalho. A célula de baixo é o código do produto. Faço isso para todos os campos em que eu queira exibir informação. Product Name, Supplier, categoria, quantidade por unidade e assim por diante. Então, estou montando aqui, simplesmente escolhendo o que eu quero que seja exibido em cada célula. Não precisa ser na ordem, a gente só está colocando assim para ficar mais fácil, mas não precisa ser na ordem. Além dos campos da tabela, o Visual Studio permite que a gente use campos pré-definidos. Alguns deles só vão entrar em rodapés e cabeçalhos. A gente não criou nem rodapé nem cabeçalho. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, o tempo de execução desse relatório. Data, hora, minutos. E, para o nosso exemplo, isso aqui já é o suficiente. Vou salvar o relatório. E vou lá para o meu formulário principal para que a gente possa chamar a execução desse relatório. Eu vou usar o próprio formulário 1 como container do relatório e eu vou buscar aqui por um componente
na categoria Reporting, então eu estou aqui na Toolbox, categoria Reporting, vou colocar aqui um Report Viewer. Deixa eu posicionar ele na tela bonitinho. Ele vem aqui, observe que no canto superior direito tem uma setinha que ele já me dá a opção de Doc, ou seja, ajuste ao parent, né? Ajuste ao formulário. Nessa setinha também eu vou escolher aqui qual relatório que eu vou utilizar nesse Report Viewer. A gente só tem um, então eu escolhi aqui o relatório Report 1. Feito isso, o nosso relatório já está montado. Agora eu vou executar a aplicação e ele tem que carregar todos os produtos. Ele carregou aqui a lista com todos os produtos cadastrados no banco de dados. A vantagem de usar um report é que ele já permite exportar para PDF, para Excel, para Word. Cria aqui um navigator de páginas. Observe que não foi feito nenhum tratamento. Então, por exemplo, descontinuado, estava aparecendo false, true. A gente pode tratar esses dados para aparecer sim ou não. Preço por unidade, a gente pode colocar aqui em formato de moeda. Pode colocar uma tabela zebrada, pode colocar o cabeçalho formatado de forma diferente. Isso não foi feito. A ideia aqui é mostrar como é simples exibir ou construir um relatório utilizando C#. Aqui embaixo, no final da última página, tem aqui a data e a hora que esse relatório foi executado, foi montado. Se eu quiser imprimir, ícone de impressora, ele vai acionar os procedimentos de impressão, posso configurar a página, ele facilita o trabalho para a gente. Bom, para a instalação do Northwind, quando a gente fizer o download do script do Northwind, a gente vai fazer o download do script do Northwind, vai descompactar o arquivo e ele vai cair numa pasta. Então ele vem com o instalador vai descompactar os seus arquivos e geralmente ele vai jogar os arquivos nessa pasta. C2 SQL Server, parará, parará. Este primeiro arquivo, inst.nwnd, é o banco de dados Northwind, com o seu SQL Server Management Studio instalado. Eu vou deixar o link para baixar esse Management Studio também na descrição do vídeo. Venho aqui, abrir arquivo, e vou pedir para ele abrir a instalação do Northwind. Abriu. Ele vai... A gente não tinha conectado, né? Então vou pedir para ele conectar aqui. Ele vai abrir o script de instalação, então de criação de tabelas e insert de dados. Clico em executar ou aperto F5 e ele vai executar a instalação do script. Isso demora um pouquinho. Quando essa mensagem comandos concluídos com sucesso aparecer na sua tela, significa que o Northwind já está instalado. Você pode procurar aqui no pesquisador de objetos, está lá o banco de dados Northwind com as tabelas e os dados populados. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Isso ajuda na divulgação do canal. Um abraço a todos. Até mais.